Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite a todo mundo aqui presente. Hoje um tema especial. Nós vamos falar de Abrão até o Trump, a bênção judaica para toda a humanidade. Começando a história com Abrão, vamos começar, depois vamos falar sobre o presidente eleito nos Estados Unidos, o Trump. Tá tudo conectado. Então vamos lá, gente. Nossa porção da semana, a porção Ler Lecha. Eu quero ler para vocês aqui e nós vamos comentar. Eu trouxe vários comentaristas hoje. Então vamos lá. Primeiro, Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'atzecha mimoladetcha umeit avich. E disse Deus a Abrão, sai para ti, da sua terra, da terra onde você nasceu, da sua terra, da terra onde você nasceu e da casa do seu pai, para uma terra que eu vou lhe mostrar. Não disse qual terra, mas sai daqui, eu vou te mostrar uma terra. Então assim ele foi, ele largou tudo. Na verdade, não foi uma tarefa difícil, isso foi um dos testes, porque Abrão já tinha 75 anos. Abrão já estava famoso. Abrão já tinha sido jogado na fornalha de fogo que o Nimrod preparou para ele. Nimrod era o rei perverso, general muito forte. Ele falava que era Deus, que as pessoas tinham que rezar para ele, ou seja, olhar para ele. Tinha a estátua do Nimrod. E Abrão desafiou o Nimrod, ele divulgava para todo mundo que só existe um Deus, estava fazendo uma revolução espiritual ali. Nimrod chamou ele, falou: Você escuta, quem é Deus? Eu ou não? Falou: Só tem um Deus que criou os céus e a terra. Nimrod falou: Então você vai para a fornalha. Aqueceu a fornalha 72 horas, bastante lenha, jogou ele lá. Aconteceu um milagre. Que milagre aconteceu? A fornalha ficou transparente, as pessoas viam o Abrão passeando ali dentro. Saiu ileso. Depois disso, quem não fica famoso? Mesmo antes, na época, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, mas tinha fofoqueiros. Então, negócio desse, meu amigo, todo mundo sabe daqui a pouco. Ficou famosíssimo, Abrão. Trouxe milhares de adeptos, milhares de seguidores para ele. Então, ele era famoso, ele era conhecido, ele tinha um séquito muito grande de seguidores. Provavelmente também tinha dinheiro lá. Deus falou: Abrão, agora é o seguinte, vai embora. Uma mão na frente, outra atrás, sai daí sem nada. Vamos para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde? Não interessa. Primeira coisa, sai daí. Larga teu palácio, larga teus seguidores. Vambora. Foi um teste, Abraão fez. E Deus mandou uma nuvem. A nuvem ia na frente, ele ia seguindo a nuvem. Até que chegou no Jordão. Deus falou: agora vamos atravessar. Atravessaram, é aqui. Essa é a terra. E Deus prometeu para ele algumas coisas. Eu farei você um povo grande, de você um povo grande. Que povo grande, gente? O povo de Israel é um povo relativamente pequeno. Se estima de ter 15 milhões de judeus no mundo. Era 0,02% da população mundial. Como povo grande. Então, tem os comentaristas falam povo de grandes, não grande, mas de grandes. Cada um é grande. A gente vai falar sobre isso. Vavarchava gadlashmer, vou lhe abençoar, vou engrandecer o seu nome. O Rashi explica: enquanto você está aí no seu canto, ninguém conhece você. Pessoal da tua cidade, teu país, ok. Mas enquanto você está aí, as pessoas do mundo inteiro não te conhecem. Então eu vou pegar você, vou começar a levar você para o Egito, para a terra de Canaã, e as pessoas vão começar a te conhecer. Veiebrachá, e você será uma bênção. E acrescenta mais um versículo, Deus fala para ele: Vavarchá mevarachecha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. O Mikalalecha aor. E aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Venivrechu vecha kol mishperot adamah, e serão abençoados em ti todas as famílias da terra. Ok. Essas são as palavras que Deus falou para Abrão. E aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então eu trouxe aqui, gente, alguns comentaristas do Rumash da Torá. Eu vou ler, vou traduzir, vamos comentar um pouquinho. O primeiro deles que eu trouxe é o Or HaChaim. O Or HaChaim é o rabino Rabbi Chaim Ben Attar. Ele era um grande tzadik. Ele morou em Tzfat. Diziam, acho que eu comentei uma vez aqui com vocês, que ele já usava luz elétrica na época dele. Pouco tempo atrás eu falei sobre ele. Escreveu um comentário lindo sobre a Torá, com muitas e muitas informações bonitas. E ele traz sobre esse trecho o seguinte, eu vou ler e vou traduzir. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem.
ברכה זו כנגד מה שהעלים ממנו הארץ, לא ידיעו קודם לצאתו. Por que que ele abençoou o Abrão com esta brachá, com essa bênção especial? Porque era um grande teste. Porque ele falou, sai daqui e vamos para um lugar, e não falou para que lugar ele ia levar o Abrão. Ou seja, ele levou Abrão saiu no escuro. Primeira coisa, sai da tua casa. Para onde? Não sei, depois a gente vê. Primeira coisa, sai daí. É um teste muito grande, já era um senhor de 75 anos. Não é brincadeira. Então, o Abrão ele foi, ele não questionou. E aí Deus prometeu para ele que lo yifared medavar, que yivarech bumé. E aí Deus prometeu para ele, pode sair, não tenha medo de nada, porque eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Não se preocupe, deixa comigo. ובמקום אשר יחנה שם, יצב השם איתו את הברכה. Porque no local onde Abrão pisar, onde ele acampar, onde ele se estabelecer, Deus vai mandar a brachá, a bênção para aquele local. ובזה כל מקום אשר ידור כף רגלו, הצלחתו ומעלתו עמו. E onde Abrão pisar, ele vai ter sucesso, ele vai ter bênção. Ele vai trazer bênção para aquele local. Então assim foi. E a gente vê, Abrão ele chegou, no primeiro momento ele chegou na terra de Israel, terra de Canaã, na época, estava tudo árido, seco, tinha fome. Ele foi para o Egito, depois ele voltou com muito dinheiro. Está escrito que ele voltou do Egito com prata, com ouro, com rebanho caprino, rebanho bovino, com mulas, com cabelos, com escravos, com servas, com dinheiro. O faraó deu muita coisa para ele. Então ele voltou abençoado e abençoou também a terra onde ele se estabeleceu, a terra de Israel. E foi assim, ó, que ele não tinha nada. Está escrito que quando ele foi parando até, no caminho de ida para o Egito, ele foi parando nas pensões, nos hotéis para dormir e deixou fiado. Na volta ele pagou tudo. Assim está escrito. Na volta ele pagou tudo. Ok. Que mais? Então esse é o Orachaim. E aqui a gente vê, gente, o segredo do sucesso, não é mesmo? Porque ele enriqueceu da noite para o dia. Assim, saiu com a mão na frente e outra atrás, exilado da terra dele, onde ele já tinha tudo. E depois, quando ele voltou para Israel, essa é uma saga bem judaica. A gente conhece muitos judeus que passaram a mesma coisa. Por exemplo, alguns exemplos, tem muitos, mas deixa eu pegar alguns aqui, um conhecido, próximo da gente. Silvio Santos, senhor Abravanel. Ele começou a vida dele no Rio de Janeiro como camelô. Ele vendia, vamos lá, dona de casa, 1 por 3, 3 por 10. Só não paga quem não quer o preço de colher. Vamos lá, quer ir para casa, vamos comprando. Ele era um ótimo comunicador. As pessoas começavam a comprar dele porque ele era muito simpático, falava bem. Passou um dia um fiscal lá, falou, acho que você podia ser um bom locutor de rádio, viu? E ele começou a carreira dele como locutor de rádio. Depois ele virou o quê? Dono do SBT, a segunda maior rede de televisão brasileira. Ok. Então esse é uma saga judaica. Você tem, por exemplo, Levi Strauss, ouviram falar? Ele migrou da Europa para os Estados Unidos, para Nova York. Ele começou vendendo tecido na loja dos irmãos. Ele também chegou sem nada lá. Começou a vender tecido. Vamos lá, gente. É a lycra, é o nylon, não sei mais o que, é a renda. Mas ele queria uma coisa um pouquinho maior. Ele migrou para a Califórnia. E lá ele começou a vender lonas para cobrir máquinas, cobrir, enfim, alguns locais. E ele via que os garimpeiros, que os trabalhadores, eles tinham problema, rasgavam as calças e tudo. Falou, vou pegar essa lona e vou fazer calça. Pegou a lona e inventou a calça jeans. E virou a Levi Strauss. Famoso mundialmente, até hoje todo mundo usa a calça dele. Tem o senhor Samuel Klein, que eu tive o prazer de conhecê-lo, de abençoada memória, dono da Casas Bahia. Essa foi uma história. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração, gente. Conseguiu fugir. Ele ficou 3 dias em fazendas de arroz, se escondendo dos nazistas que procuravam ele por lá. Quase não comeu. Depois ele se salvou, chegou ao Brasil. Ele não tinha nada.
ele começou a vender mercadoria com charrete. Em comunidades, em favelas, ele vendia a prazo, preços populares, vendia, você quer um fogão, a geladeira? Então ele entregava, vendia e vendia a prazo. As pessoas pagavam suaves prestações, pagava por semana para ele, fazia carnê. E aí ele começou a crescer e virou essa potência inteira. Você sabe, quando ele vendeu, uma coisa particular aqui, quando ele vendeu a Casas Bahia para o Grupo Pão de Açúcar, ele gostava muito de ajudar as pessoas. Ele tinha um coração, não era nem de mãe, era de ouro. Se algum cardiologista soubesse disso, ia tentar fazer safena nele. Era um coração de ouro que o homem tinha. Eu não conheci ninguém igual. Ele gostava muito de fazer tzedakah. Eu acho que por isso Deus abençoou ele tanto assim, acima da natureza. Porque ele ajudava todo mundo. Quando ele vendeu a Casas Bahia para o Grupo Pão de Açúcar, ele ajudou a nossa escola. Foi quando a gente abriu a escola. Ele botou a escola de pé os 3 primeiros anos. 3 primeiros anos ele ajudou bastante. Se não fosse ele, Deus ele tem muitos caminhos, mas foi pelo caminho dele que a escola Ora Menachem hoje existe, está de pé. 3 primeiros anos ele botou bastante subsídio na escola. E aí tinha pessoas aqui da sinagoga que estavam passando dificuldades. Eu falei para um que ele tinha um negócio que ele vendia cabelos para fazer peruca, vendia perucas, mas ele estava com dívida de 80 mil reais, gente. O cara estava mal. Eu falei, me escreve uma carta, me conta todo o teu problema. Ele escreveu contando todo o problema, eu mandei lá para o Samuel Klein. Samuel Klein chamou ele, ficou batendo papo com ele no quarto dele, 1h30. Depois perguntou para ele, escuta, quanto que era mesmo tua dívida? Falou, olha, seu Samuel, estou devendo 80 mil nos bancos. Se o senhor pudesse me ajudar, uns 20, 30 mil, puxa, eu ia ficar tão agradecido. Falei, imagina, te ajudar 20 e 30 mil, se você está devendo 80. Vou te dar os 80. Ele falou, olha, mas tem outro problema. Se eu te dar os 80, você vai quitar a dívida. Mas mês que vem você vai estar aqui com mais dívida. Eu vou te dar mais 40, 120 mil, tá bom? Para você não tirar a cabeça da água um pouquinho também. Continuou conversando, falou, olha, Samuel Klein está aqui, se você precisar, mês que vem, se precisar mais um pouquinho, pode me ligar, tá bom? Não existe um homem desse. Não existe. Teve um outro que não conseguia pagar a escola do filho. Era uma escola bilíngue, acho que era graded, que é inglês, é uma escola muito cara. Ele perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar, estava devendo, não ia conseguir rematricular o filho dele. Já estava assim em janeiro, e ele estava estourando o prazo dele pagar a dívida para rematricular o filho. Acho que era feriado aqui em São Paulo, 25 de janeiro, pode ser? Feriado municipal de São Paulo só. Não sei, 15? 25, né? 25 de janeiro. Então, São Caetano do Sul, que é onde ficava a loja do seu Samuel, não era feriado. Bom, não me lembro direito a data. Eu sei que a secretária do seu Samuel ligou para esse senhor e falou, olha, você está ocupado? Ele falou, não, então vem aqui falar para o seu Samuel. Eu fui lá, outra vez, ficaram batendo papo. O seu Samuel falou, quanto que você está devendo na escola? Acho que era uns 90 mil. Era muito dinheiro. Ele falou, mas eu quero emprestado, seu Samuel. Eu quero emprestado. Não, desculpa. Acho que a escola era uns 30, 40. E o resto eram outras dívidas que ele estava devendo, cara. Era condomínio, era seguro de saúde. Ele estava muito, muito complicado. Ele tinha uma vida boa, perdeu tudo. Ele falou, seu Samuel, mas eu vou me reconstruir, eu preciso de empréstimo. Se eu me empresta, eu vou devolver. Ele falou, não. Seu Samuel não faz empréstimos. Depois você não devolve, vamos perder a amizade. Samuel não faz empréstimos. Se você quer empréstimo, vai sair com a mão abanando. Samuel só ajuda. Falou, quanto que era mesmo? 90 mil. Então, começou a chamar a secretária dele. Edna, traz 90. Ele falou, não, olha, veja, então me paga só a escola do meu filho, que já tá bom. O cara não queria receber. Um pouquinho de brio, sei lá, orgulho, ele queria empréstimo. Samuel queria dar. Então me empresta só para pagar a escola do meu filho, que isso é urgente. Falou, tá bom, Edna, então traz 70. Não, a escola é 35. Falou, traz 70, não vamos mais tocar nesse assunto, ele falou. Seu Samuel Klein. E teve um outro, só para terminar, teve um outro que, terminar a história do seu Samuel, depois continua a aula. Teve outro que também, ele estava devendo 60 mil reais no banco. Um cara aí, ou para pessoas, não sei. Ele me escreve uma carta. Ele escreveu, mandei lá para o seu Samuel. Passam 2 dias também, ligam para ele, vem cá, vem falar para o seu Samuel. Ele foi lá.
E esse não fez direito. Esse falou, seu Samuel, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não, a dívida dele era de 120 mil, agora eu me lembrei, 120 mil. Posso lhe perguntar uma coisa, seu Samuel? O senhor dá para todo mundo assim, não verifica, né? O senhor não se preocupa, talvez alguém está querendo enganar o senhor? Seu Samuel ficou bravo. O quê? Vou lhe falar uma coisa aqui. Olha só, o objetivo, a meta do mês de janeiro para minha empresa, Casas Bahia, era de faturar 1 bilhão. Hoje é dia 20 e poucos, né? Já faturamos 1 bilhão 250 milhões. Qual o problema do Samuel ajudar um pouquinho a sua comunidade? Hein? Ficou bravo. E esse, em vez de 120, saiu só com 60. Não, essa história do povo, sabe do povo judeu, eles saem, seu Samuel, sem nada, fugindo, chegou aqui, vendia de carroça, depois construiu império. Tem muitos desses, tem vários. Por quê? Porque Deus falou para Abraão, onde você pisar, vai ter bênção. Eu vou te abençoar. Você será uma bênção. Então, quando a gente é abençoado por Deus, não tem limites. Não tem limites. Vamos continuar. E depois, o Arahaim, ele continua, ele fala assim, primeiro ele fala, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E serão abençoados em ti todas as famílias da terra. Diz o Arahaim, esta é a diferença entre essa diferença daqueles que te abençoam e daqueles que, ok, não te abençoam, mas também não te amaldiçoam. Estão lá. Por quê? Aqueles que te abençoarem, Deus propriamente dito vai abençoar a pessoa que te abençoar. Porque Deus fala, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Agora, e aquelas outras famílias que não te abençoarem, estão lá na terra. Aí serão abençoados em ti todas as famílias da terra. Aí a bênção vai vir pelo Abrão. Aqueles que abençoarem você, Abrão, eu abençoo eles. E aqueles que estiverem lá quietinhos no canto dele, você vai abençoar eles. Vai ser Deus, vai ser Abrão. E assim a gente vê também que Abrão ele trouxe bênção para muita gente. Não só Abrão, mas seus descendentes também. Começando com quem? Jacó. Jacó, ele foi para o Egito. O que aconteceu quando ele chegou no Egito? Parou a fome. José profetizou, aliás, desvendou o sonho do faraó, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Primeiro fartura, depois fome. Teve 7 anos de fartura, José armazenou tudo em silos, em armazéns. Começou 2 anos de fome. Todos os outros armazéns que não eram de José apodreceu tudo. Só José tinha comida. 2 anos ele sustentou o Egito. Depois de 2 anos, o que aconteceu? Jacó chegou no Egito. O que aconteceu? Acabou a fome. Ele trouxe bênção para o local. Trouxe bênção. Não só Jacó, o filho dele, José. O que José fez? José, ele foi vendido como escravo. Ele chegou na casa do Potifera como escravo. O que Potifera fez? Deixou tudo na mão dele. Porque viu que ele estava trazendo bênção. Vayar Adonav que Hashem imo, bechol asher oseh matzliach. Viu o seu amo, que Deus estava com ele. Onde tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Depois ele foi para a prisão, foi caluniado. Foi preso, foi para a prisão. O que aconteceu lá? Outra vez, vem o ministro da prisão, encarregado, chefe, não via nada do que acontecia, porque ele via que Deus estava com José. E onde ele ia, tinha sucesso. Trazia bênção para todos os lugares. E até que, de repente, outra vez, o que aconteceu com ele? Virou vice-rei do Egito, da prisão, do calabouço lá para cima. De repente, foi abençoado também por Deus. Jacó também trouxe bênção para quem mais? Para Labão. Quando ele chegou na terra do Labão, o que Labão tinha? Só meninas, não tinha filhos, só tinha filhas. Não que isso seja uma maldição, gente, não me leve a mão. Mas ele não tinha filhos. Não cumpriu a mitzvah de frutificar e você multiplicar, você tem que ter pelo menos um casal. Tanto é que quem pastoreava o rebanho dele era a filha, era a Raquel. E aí, depois que ele saiu, ele trabalhou 7 anos para pagar o dote da Raquel. Foi enganado, deram para ele a Leia. Pagou mais 7 anos
trabalhou mais 7 anos para pagar o dote da Raquel, 14 anos trabalhando. Depois ele quis ir embora. Labão falou, fica mais um pouquinho, faz uma proposta. Trabalhou mais 6 anos. Quando ele foi embora, Labão perseguiu ele. Quando Labão alcançou ele, falou, Nihashti vaivachen Hashem biglalech. Eu estou adivinhando aqui que Deus me abençoou por sua causa. Ele tinha certeza, ele só que não queria falar. Mas ele tinha certeza. Quando ele saiu, ele já tinha filhos, porque o Labão perseguiu ele com os filhos. Ele já tinha feito muito lá. O rebanho do Labão foi muito abençoado por causa do Jacó. Então isso vem da onde? Vem da bênção que Deus deu para Abrão. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de você. E a gente viu isso no decorrer dos anos, gente, dos séculos, dos milênios. Espanha, 1492. Era o maior império do mundo, era a superpotência mundial. Ela estava num local estratégico ali na Península Ibérica, de frente para o Oceano Atlântico. Tinha lá suas frotas, ela começou a dominar o Mar Mediterrâneo. Tinha aquela rota lá, não sei como é que chamava, Rota do Café, se não me engano. Talvez tenha, se eu estou errado, me consertem, acho que era a Rota do Café. Tinha as especiarias, a Rota da África, ela tinha uma posição estratégica, era a superpotência mundial. O que aconteceu? Rei Fernandino e Dona Isabela deram um pontapé no traseiro dos judeus, falaram, pode ir embora daqui. Foram expulsos 300 mil judeus da Espanha em 9 de abril de 1492. Daí em diante, o que aconteceu com a Espanha? Né? Sabe aquela, quando quebra a bolsa assim, tudo vai lá para baixo, bolha imobiliária, tá? A Espanha foi caindo. O que é a Espanha? Hoje, a Espanha está querendo os judeus de volta. Estão pedindo para os judeus voltarem, estão oferecendo cidadania para quem é descendente de judeus espanhóis, cristãos novos, etc. Não sei, judeus faraditas, estão querendo oferecer cidadania. Então, por quê? Porque talvez caiu a ficha neles, diretamente, ou conscientemente ou inconscientemente. Estão percebendo que está faltando algum ingrediente aqui. Sabe, na Itália, vou contar uma história para vocês. Eu escutei essa história do ex-rabino-chefe de Israel, Yonah Metzger. Não do anterior, o anterior do anterior. Yonah Metzger era o rabino-chefe de Israel, Ashkenazi. Ele fez uma viagem à Itália. E, estando na Itália, ele conversa com o rabino-chefe da Itália e ele pergunta para ele, escuta, quantos judeus tem na Itália? Ele respondeu, é segredo. Falou, por que segredo? Falou, olha, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém. Tá bom. Olha, se estima que tem 40 mil judeus na Itália. Falou, mas mas por que é segredo? Ele falou, porque olha, eu vou te contar. Você sai fora, você pergunta, o pessoal fala que tem 1 milhão. E o rabino Yonah Metzger, ele falou, eu fui conferir, peguei um táxi. Eu me comuniquei com o taxista, perguntei quantos judeus tem em Itália. O taxista falou, muito. Falou, quanto muito? 1 milhão, coisa assim. E aí ele contou ao rabino-chefe da Itália, para o rabino de Israel, que na última eleição presidencial, a eleição ia cair justamente em Rosh Hashanah, um dia sagrado para os judeus, que a gente vai na sinagoga e reza, dia do Ano Novo Judaico. E o rabino falou, mas não dá, os judeus vão ser obrigados a votar, vão ter que ir na urna, não voltar na sinagoga, alguns judeus que não são tão religiosos. Ele escreveu uma carta para o presidente, dizendo que, infelizmente, naquela eleição, os judeus não iam poder votar nele, porque é um dia sagrado para os judeus, eles não iam comparecer nas urnas. O presidente ficou preocupado, que ele ia perder 1 milhão de votos, adiou a eleição por mais uma semana. Então, essa brahá que Deus deu para Abrão, serão abençoados em ti todas as famílias da terra. Mais comentaristas, vamos lá. Depois eu vou chegar no Trump. O Bechor Shor. Ok, Bechor Shor, ele traz o seguinte. Era um dos Balei Tosfot, Bechor Shor, século XII, um dos netos do Rashi. Se não falha a memória, um dos netos do Rashi. Ele fala o seguinte, eu vou ler, vou traduzir para vocês. Kelomar, aevo avecha, vesna mesanecha, kelomar, lo titen libchal, lemor, en li karov vegoel baaretz, vin snein yadam vivakshul ira, mi amod negdo, mi avenu.
fala o seguinte, Abrão ele estava com receio, por quê? Abrão tinha construído, na cidade onde ele estava, uma reputação muito forte, muito sólida. Todo mundo queria ser amigo do Abrão. Todo mundo queria estar perto do Abrão. Ele tinha muitas facilidades. Ele tinha muito poder, muita influência. De repente ele vai para uma terra estranha, sem amigos, sem conhecidos. Como é que ele vai se virar, hein? Ele não está acostumado a fazer tudo sozinho. Como é que ele vai fazer? Começar do zero? Então Deus falou para ele, escuta, não se preocupa. Que você não tem amigos, que você não se preocupa com os inimigos. Porque aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei eles. Você vai ver. Então o pessoal vai perceber e logo você vai ter sim os amigos de novo. Não vai ter problema. Fica tranquilo. Ok. Então esse é o Bechor Shon. Tem comentário também do Das Skenin. Das Skenin também são dos netos do Rashi. Ele traz o seguinte. Deus falou para Abrão, Viniverhu verá com mishpechot adamah, e abençoarão em ti todas as famílias da terra. Viniverhu abençoarão, fala o Dat Skenin, que vem da palavra Amavrich et Hagefen. Está escrito na Mishnah que uma pessoa, um dono de fazenda, ele plantou um vinhedo. E agora ele quer multiplicar a plantação dele, ou triplicar. O que ele faz? A parreira, gente, é uma árvore flexível. Não sei se vocês conhecem. Ela pode ser também uma parreira que vai trepando, né, no muro, nos galhos, enfim. Então, se você pega a parreira, você bota a cabeça dela para dentro da terra, faz assim, e tira ela pelo outro buraco, ok? Você pode fazer de novo e tira a cabeça dela, como se fosse costurando assim. Entra na terra e sai da terra, deixa a cabeça de fora. O que acontece depois de um tempo? Esses lugares que estão dentro da terra criam raízes. Pois você corta e de uma parreira ou de uma videira, você tem 2, 3, 10 ou 15. Assim funciona. E esse processo é chamado amavrir. Você pegar a cabeça dela lá de cima e colocar lá embaixo na terra. A palavra Baruch fala o Das Kenim. A bênção vem de amavrir. De pegar algo que está lá em cima e trazer aqui para baixo. O que é bênção? Bênção é quando você já tem méritos lá em cima para ter sucesso, para ter dinheiro, para ter saúde. Falta trazer aqui para baixo. Né? Em Rosh Hashanah, Deus coloca lá em cima no banco chamado Atzilut seus créditos. Né? Banco divino, banco espiritual. Aí o que acontece? Eu não posso chegar para os meus funcionários e falar muito obrigado, Deus lhe pague. Eu posso até falar para ele, eu tenho crédito lá em cima, mas os funcionários não aceitam. Veja, seria um bom negócio para os funcionários, sabiam? Porque vale muito mais o que a gente tem lá em cima do que um pouquinho de dinheiro aqui embaixo. Mas no mundo que a gente vive, o que movimenta o mundo, o que é? É o dinheiro. Então, precisa pagar, o dinheiro não pode estar lá em cima. O dinheiro tem que estar aqui embaixo, no Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Safra, Necoval. Tem que estar aqui embaixo o dinheiro. Então, como é que a gente faz? A gente pede bênção, alguém abençoa a gente. E a bênção pega o que está lá em cima, traz aqui para baixo, igual a parreira, que você faz assim. Então, diz o Das Kenim, o que Deus falou para ele? Serão abençoados todos através de você. Você é um tzadik, ele traz a bênção aqui para baixo. Ok? E o Hatam Sofer explica também da mesma forma. O Hatam Sofer escreve o seguinte, que a tzadik mashpia tová lekol haolam. Que um tzadik, ele traz bênção, traz bondade, traz sucesso, traz riqueza, traz para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então Labão estava perto de Jacó, foi abençoado. Potifera estava perto de José, foi abençoado. O ministro da prisão estava perto de José, foi abençoado. Faraó foi abençoado. E assim por diante. Então, um tzadik traz bênção para o mundo inteiro. Ok? E depois a gente tem o Kliakar ainda. O Kliakar, ele fala o seguinte, eu vou ler e vou traduzir para vocês, gente. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem.
ele fala, "Mas lo nemar va'or mekalalecha, que dera chamar varecha aor, vavacham vavachech." Ele fala, olha o seguinte, Deus fala, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoarem. Na bênção, Deus antecipa a bênção dele. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Na maldição, aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Primeiro vem a maldição, depois Deus amaldiçoa. Na bênção, Deus antecipa a bênção daqueles que querem te abençoar. Por quê? Que ele fala que me Adam me'archei lev, me'ashem maneh lashon. קודם שמוציא איזה דיבור מן השפה ולחוץ, כי הוא מריחו תחילה בלב, ומחשתו ויודע שלא טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. Então é o seguinte, Hashem conhece também nossos corações e nossos pensamentos. Quando a pessoa já está no coração de abençoar você, ele não precisa nem tirar da boca, eu já vou abençoá-lo. Quando ele começa a querer te abençoar, eu estou vendo já a intenção dele, coração, eu já estou abençoando ele, diz o Kliakar. Por quê? Porque Deus ele considera o bom pensamento como uma ação também. Para ele não tem diferença. Uma boa intenção vale lá em cima também. Então, você teve uma boa intenção de abençoar Abrão, Deus já te abençoa. Porém, quando alguém quer amaldiçoar, Deus não considera isso um ato. Deus espera realmente a pessoa concretizar. Porque Deus não quer que isso aconteça. Então, quando ele amaldiçoa, aí não tem jeito. Então, Deus tem que amaldiçoar. Eu prometi, tem que amaldiçoar aquela pessoa. Mas enquanto ele não fez isso, Deus, eu não vou fazer nada. Por isso que na bênção diz o Kliakar, Deus fala, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem, só depois que amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Você vê que interessante, né? Os comentaristas, como eles são atentos a cada nuance da Torá. Você sabe, é aquela história. Quando são duas pessoas que não se conhecem, não tem muita intimidade, muita proximidade, então você tem que explicar para ele tudo que você quer, detalhe por detalhe. Mas, depois de 30 anos vivendo com sua esposa, ela não precisa nem abrir a boca. É só olhar com aquele olhar atravessado, você já sabe o que ela quer. Não é mesmo? Porque existe uma comunicação sem palavras aqui, uma comunicação subliminar, né? Você já entende ela, não precisa de muitas palavras. Quando você para coisa boa também, né? Ela te olha com um olhar romântico, um olhar de felicidade, você já entendeu. Por quê? Porque existe uma conexão mais profunda. Os sábios, gente, eles tinham uma conexão muito profunda com Hashem. Cada meia palavra basta para um bom entendedor. E para os sábios, uma letra basta. E às vezes, entre as letras, eles já estão entendendo o que Hashem quer ensinar para a gente. Então, por isso que eles são muito espertos nesses nuances. Eles sabem o que Hashem quer. Aí, qualquer letrinha é o suficiente para eles já interpretarem o que Hashem quer. Não é mesmo? Ok. Muito bem. Então, aqui, gente, a gente vê que aqueles que abençoarem o Abrão, seus descendentes serão abençoados. Assim está escrito. Muito interessante, porque hoje a gente acordou com a notícia que foi reeleito o presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que é um amigo muito grande de Israel. A gente sabe, em 2017, ele foi o primeiro presidente americano que visitou o Muro das Lamentações. Ele rezou lá, beijou o muro, teve com os rabinos lá. A filha do Trump se converteu ao judaísmo, guarda todas as leis, frequenta sinagogas. Ele tem netos judeus, o Trump. Ele é um amigo muito grande dos judeus. Provavelmente ele é um Benor, só não sabe que ele é um Benor, um filho de Noé. Né? Noah Heights, tem que falar para ele. Ele é um Benor. E nessa corrida presidencial, o Donald Trump ele foi visitar o Rebbe de Lubavitch. Ele foi rezá-la. Tem fotos aí na internet, se vocês procurarem. Trump, Rebbe de Lubavitch, ele foi visitar. Faz um mês atrás, mais ou menos. E quando ele visitou, o que aconteceu? As pesquisas estavam bem pau a pau, bem pareadas. Ele começou a subir bastante nas pesquisas naquele dia. Não deu outra. O que aconteceu? Ele foi reeleito. O Milei, da Argentina, também foi rezar no Rebbe, quando ele estava concorrendo às eleições. Ele foi eleito meio que contra muitas expectativas. Ele foi eleito.
Pois o que ele fez? Ele foi agradecer lá. Essa semana, não sei se vocês acompanharam um vídeo, o presidente Milei, da Argentina, ele empossou um novo ministro de Relações Exteriores, um judeu. E na posse, ele trouxe a Torá para o presidente jurar em cima da Torá, não em cima da Bíblia, como os outros fazem. E ele falou um discurso, um divrei Torá, palavras de Torá sobre a porção da semana, o Lech Lechá. Ele falou nossa Parashá de Lech Lechá, que Deus mandou Abrão sair da terra dele, etc. Então, esses foram abençoados quando visitaram o Rebbe de Lubavitch. A gente pode ver isso intuitivamente ou conscientemente. Como falei antes, o presidente da Itália. Só tem 40 mil judeus lá. Não é uma percentagem tão grande assim, se você considera a votação dos habitantes da Itália. Tem vários milhões. Mas intuitivamente ele sabe que ele precisa dos judeus do lado dele para a coisa funcionar. Não é mesmo? E aí eu tenho uma coisa interessante que eu li hoje. Você sabe, depois que a coisa acontece, os rabinos acham muita coisa na Torá. Vamos fazer o valor numérico de Donald Trump presidente. Donald, Dalet dá 4, Vav dá 6, vocês vão guardando. 4, 6, 10, ok? Nun, 50, Lamed, 30, 90, Dalet, 4, 94. Donald dá 94. Trump, Tet dá 9, Reish dá 200, Trump, Vav dá 6. 94. Tá fazendo? Trump, Tet, Reish, Vav. Então 209 com 6, 215. Depois Mem, 40, 255. Tá certo? Pei dá 80. Então dá 335. Tá certo? Não, acho que eu fiz errado. Trump, de novo. Não, é isso mesmo. Tá certo? 335 com 94, 429. Tá certo? Pega a calculadora aí. Eu tô falando de cabeça, vocês conferem. Pois nasci. Então 429. Nasci. Nun dá 50. Shin dá 300, 350. Yud, 10, 360. Aleph, 361. 361 com 429. Não, 424. Não era isso que a gente fez? 424 com 361 dá quanto? 785? É isso? Que ano que a gente está? 5.785. Então, Tavshin Pei Rei, como a gente escreve em hebraico, 785, o nosso ano, da Donald Trump presidente. Nada por acaso, né? Bom, gente, é isso aí. Que todos sejam abençoados, com bastante sucesso, bastante prosperidade, bastante saúde, com muita sorte, tudo que a gente possa fazer, e que o nosso movimento, o movimento do Bnei Noach, possa se espalhar pelo Brasil inteiro, que a gente possa trazer a verdade, trazer a luz, a Torá, o judaísmo, as 7 leis, para todo o Brasil, todo de norte a sul, leste a oeste, e depois para toda a humanidade também, até a vinda do Mashiach, até a revelação do Mashiach em breve, nossos dias. Amém. Amém.